Fala família, graça e paz. Nós estamos começando mais um UnityCast, um espaço destinado a receber pessoas com trajetórias maravilhosas com o Senhor, que vão nos inspirar cada vez mais a viver uma vida de dependência nessa caminhada com Ele. Hoje nós estamos recebendo a nossa amada pastora Fátima, é um prazer te receber. Igualmente, eu agradeço o carinho dessa igreja maravilhosa, desse povo maravilhoso que tem nos recebido com tanto carinho. Amém. Nós queremos que você contasse um pouquinho sobre você, falasse uma introduçãozinha sobre quem você é, sobre qual o seu ministério. Sim. Contasse um pouquinho. Vamos lá, né? Eu faço parte do Ministério Gideões. O Senhor tem confiado em mim a coordenar as torres do Ministério 24 horas diante do Senhor. E é um ministério de oração 24 horas. Hoje já estamos em mais de 75 nações. De um irmão que entra de hora em hora, orando e adorando ao Senhor. O ministério é 3 pilares, é a oração, a adoração e pregação da palavra. E o que é lindo no ministério é que é um ministério interdenominacional. Qualquer igreja pode estar implantando o ministério, porque a missão do ministério é apresentar à igreja, que a igreja gera o Senhor na oração, na adoração e pregação da palavra, trazendo o avivamento e a preparação da igreja para o encontro com o noivo. Glória a Deus. Pastor, a gente queria que você contasse um pouquinho lá do início. Quero que você lembre lá no comecinho da sua trajetória, como foi que você conheceu Jesus, como foi que você se aprofundou nesse amor dele, aquele primeiro amor. Na realidade, eu fui para Jesus por causa do meu pai. O meu pai, ele fumava 2, 3 maços de cigarro por dia e ele passava muito mal à noite. E eu então comecei a fazer ali uma campanha de oração de 7 semanas. E no 5º elo ele parou de fumar. Então, dentro desses 7 elos, eu aceitei Jesus dentro desse elo. Foi algo muito maravilhoso o meu encontro com Jesus. Como foi o início da senhora nos Gideões? A oração sempre queimou no seu coração? Como que a senhora soube que o seu ministério tinha a ver com isso? Quando eu me converti, na realidade, com 1 mês de conversão, a igreja que eu estava nela, eu abri a igreja 5 horas da manhã para oração. Então, quando eu vi que o meu pai parou no 5º elo de fumar, e foi através da minha oração e da intercessão, então ali na igreja onde eu comecei então as minhas primeiras caminhadas, eu conversei com o pastor e pedi a ele que ele deixasse eu abrir a igreja 5 horas da manhã, porque eu queria então gerar vidas e mais os meus propósitos diante do Senhor, porque não há outra forma de você trazer o que está reservado no céu, a não ser através da oração, do jejum e da presença do Senhor constante em nossa vida. Glória a Deus. Uma questão que às vezes muitas pessoas têm dificuldade: como lidar com as orações não respondidas? A realidade é que o Senhor responde todas. Nós temos que estar preparados por sim de Deus e o não de Deus. Nós temos que entender que o sim de Deus é a vontade dele, mas o não também é a vontade dele. E a vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. Não é mesmo? Sim. Então, por isso que nós temos que aprender a lidar com sim e a lidar com não. Porque os nossos pais nos corrigem e nós aceitamos as correções dos nossos pais. Então, o Senhor é a mesma coisa. E às vezes o Senhor segura um pouquinho, porque Ele até que Ele quer que você fique mais um tempinho buscando a face dEle. Porque da medida que você relaciona e tem intimidade com Ele, na realidade, se Ele não te trazer a resposta, a graça dEle te basta. Amém. Glória a Deus. Conta pra gente, pastor, uma experiência marcante que a senhora teve com Deus. Olha, tive várias experiências marcantes com Deus. E uma das experiências marcantes para com Deus que eu tive foi quando a minha filha recebeu então o namorado que veio dos Estados Unidos. E o pedido de namoro foi a coisa mais linda, né? Então aquele dia foi algo marcante na minha vida.
porque eu sempre levei ela para a presença do Senhor, sempre eu conduzi ela a buscar experiências mesmo dela. E eu tive várias experiências com o Senhor, a faculdade dela, ela com 7, 8 anos, ela gravou o CD com a Ana Paula Valadão, Amigos de Deus. Então a gente já viu o propósito de Deus se cumprindo na vida dela desde a infância. Mas algo que marcou o meu coração, que assim me trouxe assim uma felicidade assim soberana, foi quando ela foi pedida em namoro por um americano e ele queria ficar noivo com ela lá nos Estados Unidos. E eu disse para o Senhor, falei: Senhor, tanta batalha, tanta luta, né, para criar a minha filha, para nós estarmos junto, e nos momentos mais marcantes da vida dela, eu vou presenciar o noivado lá nos Estados Unidos. E o Senhor inverteu a situação. Quando foi em setembro, veio a família do noivo e ficaram noivos aqui no Brasil. Glória a Deus. Maravilha. Pastor, e por fim, para a gente encerrar, queria que você desse um conselho para um jovem que está iniciando agora a caminhada com o Senhor, não sabe ainda o que vai passar, não sabe o que esperar. Um conselho que você desse para essa pessoa. O conselho que eu dou para você que é jovem: busque a face do Senhor. Tenha o seu tempo com Deus. O melhor resultado nas vitórias nossas do dia a dia é o seu relacionamento com Deus. Quando você tem intimidade com Ele. E o jovem, quando ele começa a buscar o Senhor, Deus começa a se revelar. Porque na realidade, quando nós não aceitamos Jesus, não conhecemos Jesus, a gente ouve falar. Mas quando nós começamos a falar com Ele, Ele se revela de dentro para fora. E as experiências com Ele que você vive, na realidade, é a oração, é o jejum, é buscar, é tirar tempo para estar com Ele. Porque Ele se revela da medida que você busca. Porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Amém. Glória a Deus. E esse foi o nosso UnityCast de hoje. Pastora Fátima, que prazer ter essa conversa com a senhora. Prazer foi todo meu. Nós aprendemos muito. Tenho certeza que vai ser algo engrandecedor para todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Continuem conosco para cada vez mais presenciar experiências e histórias marcantes com o Senhor.